A Polícia Federal encontrou no gabinete do Jair Messias Bolsonaro, na sede do PL em Brasília, um documento que seria também uma espécie de minuta golpista. Eu vou trazer para vocês mais detalhes aqui, porque agora, além de ter mensagem, vídeo, áudio, também tem esse documento que estava na sala do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, na sede do PL. O Valdemar Costa Neto foi preso. Eu continuo lendo ali a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, são 135 páginas. Já adianto para vocês que eu não vou conseguir falar sobre tudo hoje, mas eu já consegui separar dois pontos importantes para fazer um vídeo ainda hoje falando sobre algumas coisas que estão lá. Bora falar um pouco mais sobre essa situação toda do Bolsonaro depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a você que colabore com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Não é novidade para ninguém que todo mundo sabe ali que o Bolsonaro estaria envolvido de alguma maneira em um suposto golpe de Estado. Tem muita gente falando que não teve o golpe de Estado porque a democracia venceu e que é um absurdo essa operação. Os parlamentares bolsonaristas, inclusive, estão tudo lá desesperados. Fizeram até uma coletiva agora há pouco, antes de eu gravar esse vídeo aqui, em específico senadores ligados ao bolsonarismo, dizendo que é uma perseguição contra Bolsonaro, que é um absurdo, que estão perseguindo a direita. Não, queridão, tá? Do lado de vocês tinha uma organização criminosa que, de acordo com áudios, vídeo gravado, transcrição de mensagens e testemunha, planejaram e deram início a uma tentativa de golpe de Estado que foi frustrada. Foi isso que aconteceu. Não tem perseguição contra seu ninguém, até porque gente medíocre como vocês, a gente não precisa perseguir, porque vocês mesmos se destroem pela briga entre vocês pelo poder. O que eu acho, inclusive, que está acontecendo com esses parlamentares, é que um dos trechos do material que está aqui, o Mauro Cid diz que o Bolsonaro estava sofrendo pressão, inclusive de alguns deputados. Então, para mim, fica meio claro ali que a Polícia Federal vai encontrar mensagens envolvendo parlamentares bolsonaristas simpatizando com o golpe. Mas vamos falar sobre a novidade que surgiu hoje durante o curso do dia, né, que a Polícia Federal encontrou ali no gabinete do Bolsonaro, na sede do PL, de acordo com o material publicado pelo o Globo, assinado aqui pelo Eduardo Gonçalves, Dimitrios Dantas, Paola Serra e Mariana Muniz, que traria ali uma minuta do golpe. E aí muita gente pergunta, Carlito, mas o Bolsonaro seria burro a esse ponto? Bom, a gente tá vendo que sim, né? Tanto que o próprio Rogério Marinho, que foi ministro do Bolsonaro e é senador da República hoje, disse que estão discutindo uma minuta golpista que foi encontrada há um ano na casa do Anderson Torres. Inclusive, na reunião que teve lá, que o Mauro Cid gravou, a pedido do Bolsonaro, e aí você vê como é que era o ego do brother, né? Ele achava que realmente ia dar um golpe de Estado e ia gravar isso para mostrar futuramente para gerações da história que ele deu um golpe de Estado. Se ferrou e vai passar em breve uma estadia na Papuda, mas não é o momento de a gente falar nisso aqui agora. E não é, Rogério Marinho, uma minuta do ano passado. É uma outra minuta também que foi encontrada agora, tá? No escritório do Bolsonaro. Sempre roda e vira e aparece a minuta. Apareceu a minuta na casa do Anderson Torres, apareceu a minuta na troca de mensagens com o Mauro Cid, apareceu a minuta em grupos de militares bolsonaristas, apareceu hoje uma minuta na sede do PL em Brasília. Então não é história requentada, é só a burrice básica mesmo da desgraça que vocês chamam de líder. Mas enfim, vamos seguir aqui a matéria. PF encontra a minuta golpista na sala de Bolsonaro na sede do PL. Veja o documento. O documento fala em declaração de estado de sítio no país e um decreto de operação da garantia e da ordem, né, a GLO. Eu até vi aqui alguns portais falando que não seria possível decretar o estado de sítio sozinho, que Bolsonaro precisaria da coordenação de outros poderes. Isso é uma verdade. Diferente, por exemplo, do estado de defesa, que o presidente da República até declara ali e precisa se depois ali da confirmação do Senado, do Congresso Federal, perdão, no caso do estado de sítio, ele só pode declarar o estado de sítio depois da aprovação do Congresso. E aí, para mim, começa a ficar bem claro o porquê, supostamente, o Arthur Lira não estava na lista para ter uma prisão preventiva contra ele. Porque, de acordo com o material que a gente está lendo aqui da decisão do ministro Alexandre de Moraes, nas trocas de mensagem, nas minutas golpistas que foram apresentadas ali, se falava na prisão do ministro Gilmar Mendes, do ministro Alexandre de Moraes e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
mas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, nada, zero. Eu vou trazer em outro vídeo aqui o que eu acredito que estava acontecendo e o porquê que o Lira não tinha o nome incluído, e eu até acho que ele supostamente sabia de tudo, e eu vou mostrar para vocês em outro vídeo mais detalhes, mas tá aqui, ó. A Polícia Federal encontrou na sede do PL, em Brasília, documento que prevê uma declaração de estado de sítio e um decreto de operação de garantia da lei da ordem, GLO, no país. A minuta golpista estava na sala usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente presidente de honra da sigla, e foi apreendida durante a operação que investiga suspeitas de tentativa de golpe no país. Advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, diz que o tal documento apócrifo tem um padrão que não condiz com os tradicionais e reconhecidos e as conhecidas falas e frases do presidente. Por que, desgraça? Por que, alma cebosa? Porque era um documento para ser oficial. Então não ia estar lá, decretamos estado de sítio, tá ok? No tocante a isso daí, nós falamos que no corrente dia, do corrente ano, não vai ter assim, porque precisa seguir uma linguagem formal. E não vai ficar lá o tá ok, tem de ver isso daí. E aí segue o material. Tal conteúdo escrito depende mandatoriamente da ação conjunta de outros poderes, diz ele. Segundo a PF, as ações previstas no documento faziam parte de um plano para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República após a eleição em 2022. O documento tem o mesmo teor de uma outra minuta golpista encontrada no celular do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro no ano passado. Traduzindo, a minuta golpista que o Mauro Cid alega que estava redigindo, junto com o Felipe G. Martins, a pedido do Bolsonaro, ele imprimiu na sede do PL e deixou em cima da mesa. Carlito, mas não faz sentido, vocês não conhecem o Bolsonaro. Bolsonaro é burro. Vocês não entenderam isso não, é? Ele realmente é burro. Não sabe falar, não sabe se posicionar, não entende de política e vai pro chilindró. Vai ser preso. E aqui tem fotos, né, do documento aqui. Eu vou tentar abrir aqui algumas para mostrar para vocês, ó. Vocês podem parar para ler aí. Fala sobre as decisões que seriam tomadas, sobre tudo que aconteceria. Enfim, mostra claramente o despreparo dessa figura abjeta para ser presidente da República. Além disso aqui, olha que interessante, ó. Material publicado aqui na coluna da Bela Megali. A PF tem um vídeo gravado da reunião golpista que aconteceu ali com participação de Anderson Torres, Jair Bolsonaro, Braga Neto e várias figuras ligadas ao bolsonarismo, a cúpula das Forças Armadas, a cúpula do governo Bolsonaro, e que, segundo informações aqui, o pedido da gravação foi feita por Bolsonaro. É por isso que eu falo, por que tem registro? Porque eles são burros. Eles realmente achavam que seriam bem-sucedidos no golpe, que não deu certo. PF tem vídeo de reunião de Bolsonaro e ministros com a dinâmica do golpe. Na conversa, o ex-ministro Anderson Torres faz enlação de vínculo do PT com o crime organizado e general Paulo Sérgio Nogueira ataca o TSE. A Polícia Federal tem em mãos um vídeo de uma reunião secreta realizada no dia 5 de julho de 2022 de Jair Bolsonaro, na época presidente, com Anderson Torres, ex-ministro, né, da Justiça, general Augusto Heleno, Paulo César Nogueira, Mauro Fernandes, ex-chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência, Walter Braga Neto, nesse caso todo aí. E o que foi candidato à vice-presidência da República com Bolsonaro em 2022. O material foi apreendido em uma busca e apreensão na casa do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. As investigações da Polícia Federal trouxeram aos autos, excertos da fala do então presidente Jair Bolsonaro, naquela oportunidade, e que constam de vídeo identificado em computador apreendido na residência de Mauro Cid. Diz o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em sua decisão. A descrição da reunião do dia 5 de julho de 2022 nitidamente revela o arranjo da dinâmica golpista no âmbito da alta cúpula do governo, manifestando-se todos os investigados que dela tomaram parte no sentido de validar e amplificar a massiva desinformação e as narrativas fraudulentas sobre as eleições e a justiça eleitoral, entre outras, inclusive, lançadas e reiteradas contra a então possível candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, contra o Superior Tribunal Eleitoral, contra ministros e contra ministras do Supremo Tribunal Federal, explica a polícia. No vídeo, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, atendeu ao pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro de reforçar ataques à credibilidade do sistema eleitoral. E diz que a Polícia Federal fez várias sugestões que nunca foram acatadas pelo Supremo Tribunal Federal. O outro lado joga muito pesado, senhores, disse Torres. O ex-ministro também fez ilações sem provas de ter
de que o PT teria relações com a facção criminosa, como aponta o relatório da PF. Por fim, Anderson Torres faz imputações graves relacionando a facção criminosa Primeiro Comando da capital ao Partido dos Trabalhadores, afirmando que muita coisa estaria vindo à tona, inclusive com depoimentos. De forma enfática diz: isso não é mentira, isso não é mentira. Por fim, o então ministro da Justiça afirma que atuaria de forma mais incisiva por meio da Polícia Federal. E diz a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí tem outros pontos aqui que eu vou trazer para vocês. Eu vou pegar a própria decisão aqui, pra gente mostrar, já que a gente tá falando dela aqui. Eu vou mostrar um trecho dela aqui para vocês verem comigo o que é que o Anderson Torres falou, tá? Que tem uma parte, inclusive, que ele usa até uma palavra de baixo calão, que muita gente nem imaginava que eles falariam, né, supostamente. Olha só, quem diria, né? Deixa eu separar aqui para mostrar para vocês. Achei. Tá aqui, ó. Olha o material aqui, ó. Em seguida, a palavra é passada para o então ministro da Justiça, Anderson Torres. O ministro reitera a narrativa do presidente Jair Bolsonaro, ressaltando a necessidade dos presentes em propagar informações falsas quanto à fraude e vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. Traduzindo, não tem nada de coisa orgânica que aconteceu pelo povo, não. Foi tudo forjado. Inclusive, a Polícia Federal vê claramente, ó, indícios disso aqui, ó, de que as organizações dos atos golpistas foram feitas por organizadores ligados ao Bolsonaro. Material publicado pelo Globo, na coluna do Lauro Jardim, assinado pelo João Paulo Sacconi. Tá aqui, ó. PF vem indícios de que protestos golpistas eram organizados pelo grupo de Bolsonaro. E a gente tem materialidade para isso, não é a gente acha, tá? E aí segue aqui as falas do golpista Anderson Torres. Além disso, Anderson Torres reforça o temor de que poderia acontecer caso o PT ganhasse as eleições, reiterando o exemplo da Bolívia. O que aconteceu com a Bolívia? Janine Áñez deu um golpe de Estado. Junto com outros militares, alguns militares picaram mula da Bolívia, ela ficou e foi presa e encontrada ali debaixo da cama. Por quê? Porque tentou dar um golpe de Estado. Então ele sabia das consequências, tá? De forma enfática ele diz: o exemplo da Bolívia é o grande exemplo para todos nós, senhores. Todos vão se FODER, né? Eu vou falar assim para o YouTube não desmonetizar. Eu queria deixar bem claro isso, porque eu não estou dizendo que eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos vão se ferrar, vou trocar aqui a palavra. Tem muitos aqui que não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui. Com todo respeito a todos, mas eu queria começar por uma frase que o presidente colocou aqui e que eu acho muito verdadeira. E o exemplo da Bolívia é o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se foder. Vou falar. Eu quero deixar bem claro isso, porque se eu não estou dizendo, eu não estou dizendo, eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos vão se ferrar, né? E aí ele segue falando ali, traz outras falas ali de algumas figuras, entre elas ali, né, o próprio Felipe Barros e Anderson Torres, que estavam falando em alguns conteúdos em outro período, né, daquele material que a gente vai lembrar também, envolvendo ali a suposta ação ali contra uma investigação que a Polícia Federal abriu contra supostas fraudes, né, nas zonas eletrônicas. E aí eu vou trazer aqui outro trecho do material na sequência, que traz o seguinte, ó: a Polícia Federal sempre esteve aqui, sempre esteve com um outro viés e com um outro olhar, sempre foi com o viés colaborativo. Olha o cuidado com isso, cuidado com aquilo. E esses cuidados tem 6, 7 anos que foi naquela live que eu li esse relatório, e eles iam lá desdizendo um monte de coisa lá que tá de quando eu li os relatórios. Me jogaram para dentro de um inquérito. Porque eu falei o quê? De um relatório de um perito criminal da Polícia Federal que já há 6 anos, 7 anos dizendo que tá fazendo... Cadê? Que tem que fazer isso. Cuidado com aquilo, olha isso, olha aquilo. E aí traz aqui alguns trechos, né? E por fim o Anderson Torres vem e fala: faz imputações graves relacionadas ao primeiro comando da capital e ao Partido dos Trabalhadores. Isso não é mentira não, tá? Mas estamos aí, presidente desentranhando a velha relação do PT com o PCC, a velha relação do PT com o PCC. E isso tá vindo aí através de depoimentos que estão há muitos guardados aí. E eu não vou ler o resto aqui, que eu vou deixar para você no comentário fixo, mas vocês entenderam como era o nível de golpismo dessas figuras? Então, vídeo gravado da reunião golpista que a Polícia Federal tem, tá? O Anderson Torres, inclusive, eu acredito que muito em breve vai voltar pra cadeia, e o Bolsonaro está com a passagem comprada. Lembra que eu falei pra vocês que ele tinha ganhado uma credibilidade, entre aspas, em ir pra Argentina e voltar,
que isso poderia reduzir a possibilidade da sua prisão preventiva, mas que os novos fatos que ele tem gerado aí abriu o caminho para isso acontecer? Eu acho que a gente vai entrar no mês de março cheio de notícias boas. Prisão do Bolsonaro, confirmação de quem mandou matar a Marielle e muita coisa importante chegando na democracia brasileira. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo. No nosso próximo vídeo aqui eu vou explicar o porquê que eu acredito que o Arthur Lira não estava incluído na lista ali dos indivíduos que seriam presos pelo golpe de Estado de Bolsonaro. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.